Glória a Deus, graças a Deus, meu muito bom dia a todos aqui da igreja e meu bom dia também ao pessoal da rede social, que agora nós estamos entrando ao vivo aí, eu não sei até aonde é que a pessoa está me assistindo, mas que Deus possa abençoar em nome de Jesus e que essa palavra possa fazer toda uma diferença, porque a palavra de Deus, quando ela é dada, ela faz a diferença. A pessoa pode estar do jeito que for, a hora que ela ouve a palavra de Deus, ela fala: meu Deus, agora eu entendi muitas coisas para mudar a minha vida. Isso que é conversão. Quer dizer, quando você está andando com um carro, aí está escrito ali, conversão à direita, significa que você vai ter que sair daquele aquele rumo que você está tendo, você vai ter que entrar, né? Vai ter que mudar, alguma coisa vai ter que mudar, se é conversão à direita ou conversão à esquerda, ou você vai entrar à esquerda ou à direita. Se você continuar do jeito que você está, você passa direto. Então isso é conversão. Hoje a pessoa se alegra de dizer que se converteu. Se converter é ter uma mudança na vida, é aquele antes e depois. A pessoa olha, fala: olha, de pensar que eu era essa pessoa. Eu até lembro de um irmão que ele havia se convertido, e ele um dia foi estacionar o carro, e ele não viu, tinha uma pessoa que ia pegar aquela vaga, e ele não viu em frente à igreja, ele estacionou, e o cidadão, ele veio para a igreja, mas o cidadão não queria nem saber de igreja, tinha até raiva. Aí a hora que ele foi estacionar, sem querer, ele pegou a vaga do homem. Aí o homem chegou, desceu, falou: rapaz, você é cego, você não enxerga, você não está vendo que eu ia pegar essa vaga, e você não está vendo? Ele falou assim: o senhor me perdoa, eu não vi que o senhor havia parado aí o carro, né? O senhor me perdoa. Ele falou: perdoa nada, você é um sem vergonha. E começou a xingar: você é um crente, você é isso, você é aquilo. Ele falou: pastor, mas o cara me xingou de tudo quanto é nome. Aí a hora que eu estava entrando na igreja, eu não quero confusão não, aí ele xingou minha mãe, pastor. Aí ele xingou minha mãe, começou, quando a pessoa vê que está xingando a pessoa, ela não liga, aí ela tenta xingar a mãe, né? Aí tenta apelar. Ele falou: pastor, a hora que xingou minha mãe, uma coisa séria e tudo mais. Aí ele foi lá conversar comigo, feliz da vida, e falou: pastor, hoje eu sou um homem transformado. Ele falou: pastor, eu não andava só com revólver, não, eu andava com 2. Ele falou: eu sempre andei com 2 revólveres na cintura, porque eu tinha medo que falhava um, e aí eu usava o outro. Ele falou: pastor, depois que eu me converti, depois que eu aceitei Jesus, a minha arma é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Esse é um homem transformado, irmão. Você que fica brigando na rua, discutindo com os outros, xingando os outros, você não é um homem transformado, você não é uma mulher transformada. A pessoa transformada, irmãos, ela é totalmente diferente. Quer dizer, fala: não, eu até poderia reagir, eu até poderia brigar, mas hoje eu tenho Jesus, hoje eu tenho o Senhor, hoje o pai dele quer fazer ele me xingar, porque o pai dele é o diabo, mas eu tenho por pai o Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é Senhor. Isso é conversão, isso é ser transformado. Agora a pessoa continua a mesma pessoa. Ela diz que a mão esquerda dela se converteu, mas a direita ainda não. Se mexer, aí vai ter. Ah não, meu irmão, busca uma conversão, ainda que você tenha que ficar de joelho diante de Deus, para você se converter de verdade, para você buscar Deus de verdade, em nome de Jesus. Fala: não, peraí, eu não posso ser a mesma pessoa que eu era antes, né? Só que essas coisas que eu estou te falando, elas entram com entendimento para todas as pessoas. Irmãos, seria bom que fosse para todas. Já pensou se todo mundo estivesse me ouvindo agora aqui, estiver me ouvindo na rede social, ou depois vai ouvir aí no YouTube, alguma coisa assim, fosse transformado, que maravilha fosse, mas não é assim. Você vai entender lá em Mateus 13, vamos começar a nossa mensagem, Mateus capítulo 13, mal sabia aquele homem que xingou o irmão,
que há um tempo atrás ele andava com 2 revólveres, hein? Ele nem sabe com quem ele mexeu, mas um homem transformado, né, pessoal? Tem gente que fica até ameaçando os outros, né? Ah, você me conhece, você sabe quem eu era, né? Mas o bicho vai voltar? Você vai deixar o bicho voltar? Né? O bicho não volta mais, né? O bicho já foi para o inferno, né, pessoal? Agora é nova criatura em Cristo Jesus. Vamos lá, Mateus 13, nós vamos ver aí no versículo 10, Mateus 13, 10, olha aí, ó. E acercando deles os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes e não viram, e ouvir o que vos ouvis e não ouviram. Olha só, pessoal, quando uma pessoa está ouvindo a palavra de Deus, se ela estiver ouvindo de mau grado, não tem como Deus operar, não tem. Porque as coisas de Deus, irmãos, elas são dadas, elas não são compradas, elas não são encomendadas, as coisas de Deus são dadas, é uma dádiva. Quer dizer, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e nós abrimos o coração, Deus nos dá o entendimento dele, ele é dado. Você vê que quando perguntaram para Jesus, quer dizer, fizeram uma pergunta para ele: por que o senhor fala por parábolas? Quer dizer, o senhor não poderia falar de uma outra maneira? Porque as coisas de Deus são assim. Às vezes você olha, por exemplo, uma mensagem, aquela mensagem é uma mensagem que brilha, que fala ao seu coração, que ela te aquece, e às vezes você vai mostrar para uma pessoa, e essa pessoa está tão desligada de Deus, irmão, ela está tão na carne, que ela olha e fala assim: o que quer dizer isso aí, falar por parábolas? Eu não estou entendendo nada não, e tudo mais, né? Mas por quê? Pergunta se ela se consagrou no dia da consagração, né? Quantos anos faz ela ouvir falar aí, o missionário fala do jejum, e o pastor Jaime fala do jejum, né? Todo final do mês, a pessoa faz um jejum de 24 horas, pergunta quantos ela fez, né? Pergunta quantas vezes ela já levanta, já comendo já uma torona de pão desse tamanho assim, né? Ela não está nem aí que tem gente jejuando, que tem gente se consagrando, né? Ela já levanta, que parece que se não tomar um pouco de café. Mas por quê, irmão? É uma pessoa que a parte carnal dela fala mais alto. Quer dizer, então quando Jesus fala por parábolas, ela não entende, ela não compreende as coisas de Deus. As coisas da carne a pessoa entende, aquilo que é da carne, aquilo que é do mundo, ela fica muito mais sensível às coisas do homem, às coisas da terra. Mas as coisas de cima, ela não entende nada, ela não compreende, vive preocupada com o dia de amanhã, vive não sabendo o que vai acontecer, e corre atrás de um negócio, e corre atrás do outro, vive correndo, vive desesperado, enfim, não entendeu nada. Por isso que perguntaram para Jesus: mas por que o senhor fala por parábolas, né? Ele falou: porque é vos dado conhecer os mistérios
mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Irmãos, olha que coisa séria. Existem os mistérios do reino de Deus, irmão. Mas para quem é que Deus revela esses mistérios? Para quem é dele, para quem abre o coração. Mas por que tem gente que não abre? Ele falou aqui, ele disse aqui, eu lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Quer dizer, enquanto Jesus estava dando a verdadeira água da vida, tinha gente lá que estava ouvindo que tinha até raiva, tinha até ódio. Quer dizer, Jesus estava falando, quer dizer, e quando ele fala, ele está dando vida para nós, é a vida. Ele quer que a partir de hoje, nem a partir de amanhã não, ele quer que a partir de hoje você já viva diferente, a partir de hoje, não é amanhã não, é hoje. Hoje você já toma a decisão de viver diferente, de querer conhecer as coisas de Deus, de parar de achar que, por exemplo, o missionário pode consagrar-se 24 horas, o pastor Jaime pode consagrar-se 24 horas, o pastor pode se consagrar 24 horas, e você tem que parar de se achar uma pessoa doente. Quer dizer, você age como uma pessoa doente. Quer dizer, não, mas para mim é difícil, para mim é complicado. Não, pare de se achar uma pessoa doente espiritualmente e assuma uma posição de homem de Deus, de mulher de Deus. Quer dizer, você fica firme. Eu tenho perguntado para a igreja se já fez exame de sangue. A maioria já fez. A gente ficou 12 horas sem comer. Você não morreu porque você ficou 12 horas sem comer. Você não morreu, você foi lá e às vezes até na hora de fazer o exame, deu uma atrasadinha, era para ficar 12 de jejum, você ficou 14, você não morreu. Por que na hora de se consagrar para Deus, você age aí como uma pessoa que está doente espiritualmente, que não pode se consagrar? Por que não pode? Por que na hora de pegar um envelope de oferta, você quer agir como uma pessoa aí, que parece que está pedindo pão na rua aí, parece que está agindo como um miserável, agindo como um pobrezinho? Deus te deu uma casa, Deus te deu carro, Deus te dá moto, Deus te dá emprego, Deus te dá roupa. Por que na hora de pegar um envelope, você fica agindo como um coitadinho, como uma coitadinha, e quando passa por aquela porta, você quer bancar o bem-sucedido? Por que não é uma pessoa bem-sucedida quando pega um envelope para Deus? Quer dizer, você sabe que um lugar onde as pessoas não querem mostrar que tem dinheiro é dentro da igreja. Lá fora as pessoas vão comprar um carro, quer chegar com presença, vai no shopping, quer ir bem. Agora, para Deus não precisa, é por isso que perde. Quando eu estou falando com você, Deus está agindo, mas agora o coração tem que estar aberto. Porque Jesus falou por parábolas. Às vezes você fala com uma pessoa que está desligada de Deus, ela não entende o que você está dizendo. Ela sai da igreja, continua com a vida a mesma coisa que sempre foi. E Jesus, nesse ensinamento que ele disse, no versículo 15, ele falou: porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e os cure. Quer dizer, então, quando uma palavra é dada, a pessoa ouve de mau grado, Deus não permite que ela se converta. É uma coisa incrível, pessoal. Ela ouviu de mau grado, ela fechou o coração, os olhos dela não vão perceber as coisas espirituais. Os ouvidos dela vão ouvir. Você vê, tem tanta gente que se julga tão inteligente, né? Você pega essa nova geração aí de palestrantes, né? Tem uns palestrantes aí, os filósofos modernos, né? Que se consideram tão inteligentes, mas de Deus mesmo eles não têm nada. Quer dizer, por quê? Porque Deus não permite. Enquanto eles ficarem com esse negócio, com essa casca de dizer, não, nós somos muito sábios para poder acreditar no que Deus falou. Um outro idiota esses dias até fez uma ironia com o apóstolo Paulo, né? Que o apóstolo Paulo disse: posto todas as coisas naquele que me fortalece. Diz que Deus havia permitido ele passar por certas coisas,
E ele, com tanta cultura, com tanta inteligência, ironizou a palavra de Deus. Por quê? Porque no mundo espiritual ele é um jumento. No mundo espiritual ele é um jumento. Ele pode ser uma pessoa muito bem conceituada, ele pode fazer uma palestra para milhares de pessoas, mas no mundo espiritual ele age como um jumento. Ele não entende nada das coisas de Deus, ele não entende nada das coisas do Senhor. Até uns outros até dizem, eu até gostaria de aprender, eu até gostaria de abrir o coração, mas só gostar não adianta. A pessoa tem que ouvir a palavra de bom grado, falar: Jesus, seja o meu mestre, Jesus, seja o meu Senhor. E se tiver algo impedindo, quebrar a carne, porque a carne impede você de se aproximar de Deus, a carne impede você de ser mais de Deus. Quebra a carne, fala: não, eu quero estar mais no Espírito, eu quero buscar ao Senhor. E às vezes a pessoa não entende, por que ela não consegue? Jesus deu uma dica, né? Lá em Mateus capítulo 5, ele deu uma dica. E você vê que agora tem pessoas que perceberam que as pessoas não queriam a palavra de Deus como ela é. Aí o que muitos começaram a fazer, né? Tornaram-se palhaços de plantão para dar a palavra de Deus, através de palhaçada, através de ironia, através de bobeiras. Isso aí não vai levar ninguém para o céu, pessoal. Não vai levar ninguém para o céu. Isso é uma maneira de tornar a palavra de Deus um entretenimento. A palavra de Deus não é um entretenimento. A palavra de Deus é para nós nos convertermos, para mudar a nossa vida. Quer dizer, uma pessoa, ela pode entrar no culto ou numa apresentação, né? Porque hoje nós não podemos mais chamar de culto, aquilo é uma apresentação. Aí a pessoa assiste uma apresentação, aquilo não muda a vida dela. Uma apresentação não muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida é a palavra de Deus, é o Senhor. Ainda ficar brincando com as coisas do Senhor ainda, uma turma de idiotas aí, são tão jovens, podia mudar, se converter, ficar brincando com a palavra de Deus, né? Ficar ironizando o povo de Deus, escarnecendo do povo de Deus. Quer dizer, e tem gente que está gostando e está ali. Não, a hora que você fazer um jejum mesmo, entrar no Espírito, você vai conseguir ver aí que de Deus não tem nada. É uma geração que não está se convertendo, uma geração que quase não vem na igreja, uma geração que não está preocupado com o dia de amanhã da igreja. Quer dizer, por quê? Porque vocês não querem a palavra, então eu vou disfarçar, eu vou trazer a palavra através de brincadeiras. Não, irmão, quando que você viu o apóstolo Paulo fazer isso? Quando que você viu o Tiago fazer isso? Quando que você viu o Pedro fazer isso? Quando que você vê Mateus fazendo isso? Não existiu isso daí na Bíblia. Quer dizer, então não adianta, a pessoa quer, pastor, mas o coração está fechado. Não, não é com palhaçada que o coração vai abrir, não. Olha o que Jesus falou em Mateus 5, versículo 8. Ó. Mateus 5, 8. Olha o que diz aí. Ó. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha aí. Então o que a gente tem que fazer, pessoal? Limpar o nosso coração. Limpar. Talvez uma pessoa que se considera tão inteligente, tão intelectual, ainda não falou para Jesus: limpa meu coração. Porque se limpar o coração, irmãos, a coisa é diferente. A hora que limpa o coração, a pessoa fala: poxa vida, né? Que coisa maravilhosa. Somente os limpos de coração é que verão a Deus. Foi aquele poeta cristão, né? Que fez aquela poesia, que teve o astronauta que falou que foi para a Lua, chegou lá em cima, foi até o céu, e chegou lá, não viu Deus, não viu Jesus, não viu ninguém, né? Aí muita gente falou: poxa vida, o astronauta foi lá e não viu ninguém, então Deus não existe, né? Aí ele falou: somente os limpos de coração é que verão a Deus. Que às vezes a pessoa acha que por ser intelectual, por estudar demais. O apóstolo Paulo, irmãos, as pessoas se acham inteligentes hoje. O apóstolo Paulo foi um dos mais intelectuais da época dele.
foi um dos homens mais inteligentes. Ele se formou na escola de Gamaliel. Quer dizer, a escola de Gamaliel, irmãos, era que tornava a pessoa mais inteligente de todas. Então, às vezes a pessoa acha que aceitar Jesus é coisa de ignorante. Não, o apóstolo Paulo era o mais inteligente ali daquela época, estudou na escola de Gamaliel, ouviu a palavra de bom grado, teve um encontro com Jesus, e ali ele passou a entender que ele era um tremendo idiota sem Deus, irmão. Ele até considerou uma das coisas mais ofensivas que pode ter havido na época. Ele considerou tudo que ele havia aprendido como esterco, né, pessoal? Tem Bíblia que fala escória. A primeira tradução que eu li na Bíblia deu esterco. Ele falou: eu considero tudo como esterco para poder ganhar o meu Jesus, para ter o meu Jesus. Quer dizer, então, você vê, ele poderia ter dito: eu sou muito inteligente, eu sou muito capacitado para alguém fazer a minha cabeça. É verdade, ninguém consegue fazer a cabeça de ninguém, não. Ninguém fez a minha cabeça, ninguém fez a sua. O seu coração, ele abriu. A palavra de Deus diz: somente os limpos de coração. Você foi limpo de coração para querer Jesus na sua vida, e ele se manifestou em você. Talvez um amigo seu, ele não queira fazer isso. Talvez uma amiga, talvez um professor, talvez uma professora. Você já pensou um professor que entra numa sala de aula para dar aula? O que ele deveria fazer? Ele deveria dar aula. Ele vai lá para poder brigar com a palavra de Deus. É um demônio mesmo. É um demônio que está agindo através dele, para ele poder xingar a palavra de Deus. Ele está sendo pago lá para dar aula, ele estudou para dar aula, mas chega lá, o demônio toma ele de uma tal maneira que ele quer colocar aquele ateísmo dele, aquela prostituição. Se pudesse, tem uns que daria até aula de saia, né? Que não gosta de usar calça, não gosta de ser homem, quer dizer, até usaria uma saia, mulher até colocaria um bigodão para poder parecer com homem, né? Talvez até futuramente até façam isso, né? Quer dizer, a pessoa, quer dizer, aquela ira, aquela raiva, porque Deus, ele diz uma coisa na palavra, e somente quem limpar o coração é que vai entender. Eu vou mostrar para você, 1 Coríntios 2, aí você vai entender por que a pessoa se revolta daquela maneira. Ela está revoltada com a palavra de Deus, mas é por causa disso aqui, ó. É 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios 2,14, olha o que diz aí, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem como, pessoal? Espiritualmente. Não adianta. Pastor, eu falo para o meu primo, pastor, eu falo para o meu filho, pastor, eu tenho um neto, eu sento com o meu neto, pastor, eu falo com a minha mulher, pastor, puxa vida, pastor, tem uma pessoa que já está quase para partir, eu tenho falado para ela de Jesus, pastor, ela não entende, mas não entende mesmo. Não é maldade da pessoa, não, pessoal, ela não entende mesmo. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Poxa vida, a gente às vezes tem um pouco de inglês quando a gente estuda e tudo mais. Aí, alguma palavra, por exemplo, né? Love você sabe que é amor, né? E aí você vai aprendendo alguma coisinha, aí você ouve alguma coisa de inglês, alguma coisa. Irmão, você já viu uma língua que você não entende nada? Irmãos, tem umas línguas, por exemplo, o turco, por exemplo. Nosso querido pastor Hilton, que hoje está lá na Regional de São Miguel, ele estava estudando turco. Irmãos, ele começou a falar turco lá com a gente, mas você não pega uma palavra, irmão. Uma palavra. Tem umas línguas que elas são faladas que você não entende uma palavra sequer. Porque se você entende uma, pelo menos, você tenta fazer uma ligação, né? Mas o que quer dizer isso aí que você está falando, pastor? Assim é o evangelho para quem não entende. Para quem não entende, está entendendo. Quer dizer, você está falando que Jesus deu a vida na cruz do Calvário. Por ele morreu naquela cruz.
E a pessoa, tem uns que falam assim, mas morreu por quê? Por que morreu? Não, ele deu a vida por você. Ah, mas você acredita nisso? Você acredita nisso aí que estão falando? Eu sei da história, que realmente crucificaram Jesus, mas você acha, irmão, não é maldade da pessoa não, Deus não se revelou àquela pessoa, e se ela não abrir o coração, ela vai nessa situação, porque ele diz aqui, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por que eu estou falando para você se consagrar? Porque o homem natural não entende. Você quer ficar no natural? Só no natural? Por que eu estou falando para você ler a Bíblia, mergulhar na palavra de Deus? Porque o homem natural não entende, irmão, essas coisas. Se você partir para o lado natural, você não vai entender nada. Se você for uma pessoa espiritual, Deus começa a lhe revelar. Deus começa, se você se abrir. Agora, se você pegar o lado, porque tem dois tipos de pessoas que se convertem. Um parte para o lado natural. Se não lê a Bíblia, não ora, não busca Deus, nunca nem fez um jejum, acha que jejum é coisa para pastor, é coisa... Agora, tem aquela pessoa que quer ser uma pessoa espiritual. Então, ela cuida do seu espírito. Por exemplo, uma pessoa espiritual, ela não aceita dormir com uma mágoa. É um homem espiritual, é uma mulher espiritual. Ele vai na presença de Deus e diz, não, eu não vou dormir com essa mágoa, não, está amarrado. Se eu tiver que pedir perdão para alguém, eu peço. Se eu tiver que limpar o meu coração, eu limpo. Eu não quero. A pessoa espiritual, ela age totalmente diferente da pessoa carnal, da pessoa natural. Às vezes tem aquela pessoa que não bebe, não fuma, não se prostitui, mas é uma pessoa carnal. Quer dizer, ela age no natural, ela não tem as armas de Deus. Quer dizer, quando Deus está dizendo aqui, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Chama até a gente de louco. Aí fala assim, eles são loucos. Sou louco mesmo, sou louco por Jesus, né? Louco por Deus, pelas coisas de Deus. Eu duvido que se você começou a falar muito de Jesus, muito de Deus, não falou que você está louco. Isso aí está louco, isso aí porque é loucura. Irmãos, nós aprendemos que Jesus deu a vida por nós naquela cruz e nos convertemos, nascemos de novo, somos batizados nas águas, daqui a pouco vem um batismo no Espírito Santo. Isso é uma loucura. É uma loucura para quem não crê. É uma loucura para quem a palavra de Deus não foi revelada ainda para a pessoa. Então, quando você está conversando com uma pessoa, perceba o homem natural. Você fala, esse aí faz parte do homem natural, ele não está entendendo. Ele está até me agredindo, está me atacando. Não tem gente que quer até matar as pessoas de Deus? Como é que pode matar um homem de Deus? O que ele está fazendo? Ele está orando lá na igreja, está de joelhos na igreja, vem um cidadão, corta a cabeça dele. Quer dizer, o que ele fez ali de ruim? É o homem natural que não entende. Quer dizer, para ele aquilo está traindo o Deus dele, para ele aquilo está sendo um sacrilégio, para ele aquilo está sendo ruim, mas a hora que ele se converte, ele entende das coisas de Deus, aí acontece como aconteceu com o apóstolo Paulo. Acontece como aconteceu com Lutero. Lutero estava estudando, eu acredito, dentro dos estudos que eu fiz, que o Lutero seria um papa. O Lutero seria um papa. Eu acredito nisso, porque ele era muito dedicado no que ele fazia, ele se castigava demais quando errava, ele seguia aquilo muito à risca, da religião dele. Mas daí o que aconteceu? O Lutero achou algo que estava escondido. Pastor, o que estava escondido do Lutero? Ele achou a Bíblia. Ele achou a Bíblia. Porque até então, a Bíblia era falada numa linguagem que ninguém entendia nada. Mas ele pegou uma linguagem que ele entendeu. Aí, sem ninguém perceber, ele começou a estudar a Bíblia.
E ele começou a ver que ser de Deus não era porque era de uma classe eleita, que uma pessoa não já nascia salva, que se ela aceitasse Jesus através da fé, ela ia se converter. Mas imagine só, irmão, descobrir isso naquela época, aonde ele estava envolvido, aonde ele já seria ordenado até mesmo padre, aonde já estava ali, e outra, havia um domínio muito grande por parte da religião, que ele poderia morrer, mas ele foi e começou a falar para as pessoas, isso que estão falando está errado. Mas pastor, como é que pode? Até ontem estava certo, hoje está errado. Ele deixou de ser o homem natural. Para mim, até ontem, esse ontem que eu estou dizendo é antes de 95, o dízimo me causava ódio, a oferta me causava ódio, a Bíblia, eu tinha uma raiva, eu nunca li a Bíblia, eu não li a Bíblia, irmãos. Olha que tinha gente que falava ali, eu falei, Bíblia nada, tem tantos livros de pessoas tão inteligentes que escreveram, eu vou ler Bíblia. O homem natural. Mas a hora que a pessoa, ela entende, ela deixa de ser a pessoa natural, e a palavra entra. O Lutero entendeu, e ele começou a dizer, olha, a salvação é pela graça. Se você aceitar Jesus, você vai conseguir. Irmãos, ele desmantelou ali um ensinamento, ele mexeu com uma coisa tão séria, e as pessoas queriam matá-lo. O Lutero não foi morto naquela época porque Deus não permitiu. Ele precisava ser usado naquilo que nós chamamos de protestantismo. Aí ele conseguiu. Aquele que antes era cego, agora enxergou, agora viu, agora entendeu, agora ensinava, deixou de ser o homem natural e passou ali a ser um pregador do Evangelho. E hoje, se nós estamos aqui, é porque ele teve coragem, irmão, para poder falar do Evangelho. Tem muita gente aí covarde, que não está pregando o verdadeiro Evangelho, fica fazendo palhaçada. Não, o Evangelho tem que ser pregado, o pecado tem que ser tirado. Quer dizer, não adianta ficar colocando debaixo do tapete, ficar disfarçando, não. Ele diz aqui, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Irmãos, tem uma coisa que eu preciso falar com você, que você vai ver o presente que é abrir o coração para Jesus. Que presente que é. E você vai ver quantas coisas as pessoas que ainda não abriram estão perdendo. Lá em Colossenses capítulo 2, esse entendimento Deus me deu, nessa última consagração que eu fiz, que foi um grande presente que Ele me deu, esse entendimento aqui. Colossenses 2, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne. Quer dizer, era um combate ali espiritual. Para que o apóstolo Paulo estava combatendo, irmão? Por quê? Porque aqui ele fala, eu vou ler de novo, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne. Aí vem o versículo 2, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento no mistério de Deus, que é Cristo. Olha para que o apóstolo Paulo estava combatendo. Ele não estava combatendo para entrar num negócio, não, né? Pastor tem que orar para as pessoas entrar num negócio, o pastor não deve entrar, irmão. Essa é a minha opinião. Você tem vontade de ser pastor? Tem um membro na tua igreja que está fazendo um negócio, ora para ele fazer um negócio mesmo, o pastor não deve entrar. Porque se ele entrar, irmãos, ele vai ter que deixar o púlpito, não tem como cuidar das duas coisas, não tem. Uma vez eu fui para um lugar, o pessoal falou, por que você não cria boi, não cria vaca? Eu falei, mas como é que eu vou cuidar? Se eu tiver que cuidar o boi, eu vou cuidar do boi. Não é, pessoal? Deus não colocou a gente para isso. Até o apóstolo Paulo deu um ensinamento, que a pessoa de Deus, ela foi chamada para enriquecer a muitos.
Se ela tiver vontade de enriquecer, não deve usar o púlpito. A pessoa foi chamada para enriquecer a muitos. Ela tem que dar a palavra, ela tem. Agora vai lá o irmão, estou montando um negócio. Ô pastor, não, irmão, eu não. Eu quero continuar pregando a palavra de Deus em nome de Jesus, porque senão perde o alvo. Olha o que o apóstolo Paulo estava lutando, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus. Quer dizer, então tem um mistério, né, irmãos? É igual uma chave. Você tenta abrir uma porta, você não consegue. Com a chave você abre. Quer dizer, então esse é o mistério. Quer dizer, o apóstolo Paulo estava pregando e ele falou de uma plenitude de inteligência. Aproveita, irmão, qual que é a sua área? Ô pastor, a minha área é tal. Pede para Deus essa plenitude de inteligência na sua área. Você vê, tem gente que porque teve uma plenitude de inteligência, olha o que a pessoa fez aí. Fala com Deus. Fala, meu Deus, o Senhor diz aqui, pastor, eu estou tentando fazer um concurso, prestar um concurso, não passo. Eu estou tentando fazer um negócio, não consigo. Eu estou tentando. Fala com Deus, meu Deus, o Senhor falou de uma plenitude de inteligência. Eu quero me apegar com o Senhor, eu quero ter essa plenitude. E ele falou que o apóstolo Paulo, ele orava para que ele falou aqui, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus. Meu Deus, revela os teus mistérios para mim. Agora, para quem é que você revela segredo? Fale a verdade para mim, você tem um segredo. Aí você vai lá, anuncia no jornal lá o teu segredo? Não. O teu segredo você guarda para você. E quando você revela, para quem você revela? Para o teu amigo, para a tua amiga. Você não revela segredo para qualquer um. Você está vendo, por exemplo, uma negociação de uma casa. Aí você encontrou lá com um cidadão ali. Você não tem confiança nele. Você não revela para ele. O que você está fazendo aqui? Eu estou resolvendo uns assuntos. Estou resolvendo uns assuntos, estamos vendo uns negócios aí. Mas o que é? Você fala, não, depois eu te falo. Agora eu estou resolvendo um negócio. Agora, se é um amigo teu, você revela. Quer dizer, por que eu estou dizendo isso para você? Irmão, tem gente que quer os mistérios de Deus, mas tem sido amigo de Deus, irmão. Você precisa ser amigo dele, irmão. Você precisa falar não. Você falou não lá para a festa do Pedro, do Antônio, do João lá, da quermesse lá, que ficou falando viva São João, viva São Pedro. Viva nada, irmão, viva Jesus. O que é isso? Você falou isso daí? Você falou para aqueles amigos lá que você não quer mais saber desse mundanismo aí, que você quer Deus na tua vida, você quer o Senhor? Senão como é que vai ser amigo de Deus, irmão? Os amigos do mundo são inimigos de Deus, está escrito isso na Bíblia. Quer dizer, se eu quero que Deus me revele os mistérios dele, eu preciso ser amigo dele. Às vezes deixar de assistir um programa imundo na televisão, deixar, às vezes, sair de um grupo de WhatsApp, que é mais podre do que aquilo que o urubu gosta lá, a carne, né? Eu tenho que sair, poxa, aquilo é podre. Quer dizer, você fica no meio da podridão e quer ser amigo de Deus? Quer dizer, mas as pessoas me mandam. Então, se elas te mandam, elas estão achando que você gosta, então. Né, irmão? Quer dizer, se elas mandam para você. Não é que uma pessoa mandou uma pessoa sem roupa esses dias para mim? E o que você falou para essa pessoa? Eu não falei nada, né? Então ela vai continuar mandando, né? Eu acho que amanhã você quer ver até o próximo capítulo aí, como é que fica. Porque senão você tinha quebrado isso aí, você tinha falado, não, peraí pessoal, isso aqui está errado. E não é porque é grupo de família não, irmãos. Não. Quer dizer, não é porque é grupo de família que você vai ver qualquer coisa. Mas é a minha família. Então, se a tua família te levar para o inferno, você vai? Quer dizer, não.
Você tem que explicar como é que são as coisas. Então se você não quiser, então você sai. Porque tem 50 no grupo. É melhor sair 49 ou sair um? Para eles é melhor sair um. Não faz diferença nenhuma. Então você sai. Quer dizer, porque tem os mistérios de Deus que Ele quer te revelar. Quer dizer, você quando tem um mistério, você revela para quem? Para o teu amigo. E eu vou mostrar para você aqui, ó. Olha, eu vou ler o 2 e o 3 agora para você. Vamos ler junto, ó. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha aí. Está com quem os tesouros da sabedoria, pessoal? Está tudo na mão dele, pessoal. Eu não quero nada com Jesus. Ele diz aqui, ó, a plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Cristo, em que estão escondidos. Nele está escondido, irmãos, olha aí, ó. Nele está escondido os tesouros da sabedoria e da ciência. Até a pessoa que tem um chamado, que é pregar o evangelho, eu quero ter um ministério bem sucedido. Está tudo na mão de Jesus, pessoal. Está tudo na mão dele. Quer dizer, todas as coisas estão nas mãos de Cristo. Ele fala de um mistério que revela uma sabedoria. Por que uma pessoa não consegue ser feliz num casamento? Porque está faltando sabedoria. Ali ele tem uma mulher, a mulher tem um homem, coisa maravilhosa, os dois juntos. É para ser amigo, é para ser parceiro, para estar junto. Só briga, só discussão, um disputando com o outro, um disputa isso, o outro disputa aquilo. Ele tem uma esposa, que é a mulher da vida dele, que Deus deu para ele. Ela tem um marido, mas não, ele só vê defeito nela e ela só vê defeito nele. Só defeito. O pai que só vê defeito num filho, o filho que só vê defeito num pai, e tudo mais. Quer dizer, ele diz aqui, ó, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quer dizer, então, meu Deus, o Senhor tem todo o tesouro da sabedoria para mim. Qual é o teu ramo? Pede o tesouro da sabedoria no que você faz, no entendimento. Se eu precisar mudar, eu mudo. Se eu precisar ser transformado, eu serei, em nome de Jesus. Meu Deus, me transforma. E tem gente que já naufragou um casamento, naufragou outro, está naufragando outro, e quantos casar vai naufragar? Porque não tem sabedoria, não tem. Quer dizer, essa sabedoria tem que falar com Deus, mas está em Cristo. Eu tenho que querer algo com Ele, porque está nele essa sabedoria. E ele fala, né, que não está em qualquer lugar não, né? Ele fala aqui, ó, o versículo 3, ó, em que estão escondidos, né? Irmãos, tem coisa que está escondida. Pastor, eu estou precisando de um milagre. É uma revelação, uma chave que vai abrir aí, está escondido. Aí de repente você olha, meu Deus, agora que eu compreendi, o Senhor é poderoso, agora que às vezes é uma coisa que eu estou falando que eu deveria parar de falar, é uma coisa que eu estou fazendo que eu deveria parar de fazer, é uma coisa que eu tenho que fazer, mas não estou fazendo, agora o Senhor me fez descobrir, agora o Senhor está operando, porque estava escondido, só que você abriu o coração e Deus revelou para você, Deus mostrou para você. Aquele homem que estava ouvindo a palavra não estava escondido? Quando Deus falou assim, bom é o sal, aí todo mundo ouviu que bom é o sal, ele falou, mas bom é o sal é bom, aquilo estava escondido, ele falou assim, eu vou começar a trabalhar com sal, ele se transformou o maior produtor de sal da região dele, estava escondido, quer dizer, aquele queijo lá que o pessoal falou, né, que mostrou no show da fé, o queijo lá que ganhou o primeiro prêmio, no festival lá que fórmula que é essa? Estava escondida, Deus deu para a pessoa lá, ela fez o queijo, quer dizer, fez o queijo, um lugar que não era para ter ninguém, hoje o pessoal sai de outro país para pegar o queijo da pessoa, quer dizer, isso aí foi uma coisa que estava escondida, a pessoa pegou, Deus deu o entendimento, ela orou, buscou a Deus,
Tem coisa que está escondida, irmão. Por exemplo, tem gente que não consegue ser feliz, né? Não é por falta de carro, de dinheiro, não. Tem gente que acha que se tivesse mais dinheiro seria feliz. Não, irmão, não seria. Tem gente que acha que se fosse casado seria feliz. Não seria. Tem gente que acha que se fosse viajar seria feliz. Não. Tem gente que ainda não desvendou o mistério de ser feliz, irmão. Ainda não. Não tem ainda o mistério de ser feliz. Não tem. O Saul, coitado, o Saul era um rei, mas o Saul não descobriu o sentido de ser feliz, né? O Saul tinha uma bipolaridade desgraçada, coitado, né? Ele era bipolar, quer dizer, um dia estava bem, outro dia estava ruim. Um dia falava para Davi: meu filho, né? Já pensou, está aqui o Maurício, olha para o Maurício e fala: meu filho. O Maurício fala: nossa, como ele me ama. Daqui a pouco eu pego uma lança e jogo no Maurício. Mas o que é isso, gente? Né? Não descobriu o jeito de ser feliz. Aí veio lá um que era animoso, sabia tocar, gentil aspecto, né? As qualidades do Davi. Descobriu um jeito de amar a Deus, um jeito de ser feliz. Quantas pessoas estão dentro da igreja, irmão, não descobriram ainda? Fica lembrando uma coisa do passado que fizeram com ela, fica lembrando que um dia foi prejudicado, que um dia aconteceu isso, um dia aconteceu aquilo, que o irmão não ora, aquele diz que é crente, ficou devendo, o pastor que fica pedindo muito. Você não descobriu um jeito ainda de ser feliz. Isso aí está escondido. Você tem que falar: meu Deus, eu vou me consagrar, eu quero arrumar um jeito de viver feliz. Por quê? Quantos anos você vai viver? Que seja bem. Que seja bem. Por que tem que viver de qualquer jeito, né? Por quê? O cidadão lá, coitado, ficou comendo ovo cozido a viagem toda no navio, e o pessoal chamando ele para jantar, chamando para almoçar, e ele só comia ovo cozido. Aí chegou no final e falou: por que você só comeu ovo cozido? Ele falou: só comi ovo cozido porque a minha passagem que eu comprei. Ele falou: não, na sua passagem que você comprou, dava almoço, dava café da manhã, almoço e janta. A letrinha estava lá, ele não enxergou nada. Se ele pegasse o contrato que ele assinou, estava escrito lá: você tem direito a café da manhã, almoço e janta. Irmãos, e ele ficou comendo ovo cozido. Tem gente que está dentro da igreja, irmão, você pede uma oferta para Jesus, ela só traz ovo cozido, né? Quer dizer, o que você vai fazer? Ela se acha pobre, ela se acha coitada, ela se acha que não tem condições de nada. Não, você está dizendo: meu irmão, pega o envelope de 1.000, aí você está vendo prosperidade na pessoa. Pega o envelope de 100, irmão, você está vendo prosperidade na pessoa, mas ela não vê. Não vai. Irmão, então pega o de 20. 20? Pelo amor de Deus! Bom, irmão, o que você vai fazer? Enquanto você se enxergar desse jeito, Deus não vai mudar a tua vida. Meu irmão, procure estudar. Estudar para quê? Meu irmão, compra um carro. Carro? Quem sou eu para ter carro? Mal tem uma carroça, né? Não adianta. O dia que Deus revela, irmão, a pessoa fala: meu Deus, eu estou perdendo tempo. O que o Senhor tem de melhor é para mim. Eu não quero só casar, não. Eu quero fazer uma pessoa feliz, em nome de Jesus. Só casar não é difícil. Casar, a pessoa vai lá no cartório e casa. Não, eu quero ser um homem que quero fazer uma mulher feliz. A mulher tem que dizer: eu quero ser uma mulher que faça um homem feliz, em nome de Jesus. E quanto a esses mistérios que eu falei aqui, que ele disse aqui, né? Em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Que Deus possa revelar para você, em nome de Jesus, né? Muitas aqui já revelou, tem muita gente bem sucedida aqui, em nome de Jesus, graças a Deus, né? A igreja é uma igreja de pessoas bem sucedidas, de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor verdadeiro, porque o papel do sacerdote, vamos terminar? 1 aos Coríntios, é o papel do sacerdote. Quem está pensando em pregar a palavra de Deus? Pastor, eu tenho vontade de pregar a palavra de Deus, já estou pregando, tem muitos que estão pregando, né? 1 aos Coríntios 4, tem gente que vai fazer uma viagem, vai demorar 2 dias para chegar. Ela acha que a viagem é o dia que ela chegou. Não, ela tinha que já ir aproveitando a viagem, pessoal. Vai já aproveitando a viagem, né? Um dia nós vamos chegar na glória, não vamos?
Mas vamos aproveitar a viagem, irmão. Vamos comer, vamos beber, vamos desfrutar. Beber não é para encher a cara, não. Né, pessoal? Tem muita coisa sem álcool que é gostosa. Né? Quer dizer, também comer que eu estou falando não é para... Né? Não. Mas vamos aproveitar, irmão. Ver seus filhos crescerem. Né? Tudo que você puder fazer. Daqui a pouco eles estão tudo grandão. Né? Daqui a pouco, aproveita a vida, irmão, aproveita. Se você tem um carro que pode te levar daqui até a Bahia, tudo bem. Ah, pastor, o meu carro só me leva daqui até a esquina, porque o bicho esquenta, tem que... Mas aproveita, irmão. Aproveita esse que Deus vai te dar um melhor, em nome de Jesus. Aproveita a vida. Quer dizer, está passando, tem gente que está dentro da igreja, ouvindo a palavra todos os dias, assiste os programas, mas não aproveita a vida, irmão, não aproveita. Encasquetou com um pontinho e fica falando daquele pontinho, e aquele pontinho, e aquele pontinho, passa a vida naquele pontinho. Não, irmãos, tem muito mais do que isso acontecendo, em nome de Jesus, muito mais do que tudo que você está pensando, que está ocorrendo aí, em nome de Jesus. Olha os mistérios aí, ó. 1 aos Coríntios 4, olha como é que nós temos que ser considerados, ó. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, irmão. Eu quero ser usado para revelar os mistérios de Deus para você, em nome de Jesus. Eu quero. Estou aqui pregando para você. Só pregar o evangelho não adianta. Você tem que ser um despenseiro do mistério. Você deu uma palavra para uma pessoa, aquela vida foi transformada, foi mudada. Quantas pessoas nós encontramos? Eu fui pregar em Santos faz um mês, mais ou menos um mês e pouco, né? Que eu fui pregar em Santos, e eu fui pastor do Ipiranga em 96, né? 96, 97 até 2004, lá eu fiquei 7 anos lá. Aí tinha um pastor lá em Santos, casado, a esposa dele veio falar comigo. Aí eu conversando com ela, falou: pastor, o senhor me batizou. Eu falei: foi eu que batizei você? Ela falou: o senhor me batizou lá no Ipiranga. Ainda antes de mudar no Ipiranga, ainda quando a igreja ainda estava começando lá no Ipiranga, eu a batizei, né? E que eu fiquei tão feliz, pessoal, eu até tirei uma foto com ela, com o marido dela. Quer dizer, aquilo foi um mistério que eu dispensei para ela, ela pegou. Em nome de Jesus. Quer dizer, você ser uma pessoa que não se apega com coisas de Deus, os mistérios de Deus não vão ser revelados na tua vida. Agora, se você se apegar com as coisas de Deus, você vai ver que tem muitos mistérios que Deus vai revelar. Hoje eu sou o despenseiro, dispensando para você os mistérios de Deus. Amanhã você vai e fala de Jesus para alguém, dispensa esse mistério aí na vida das pessoas. Tem que valer a pena a tua vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos fazer uma oração então, em nome de Jesus? Eu sou feliz porque eu tenho Deus na minha vida. Oh, meu Deus, que maravilha, que coisa maravilhosa servir ao Senhor. Isso, meu irmão, abra os teus lábios. Quantas pessoas estavam fingindo que eram felizes, mas de repente a máscara caiu e nós percebemos que a alegria daquela pessoa não era Jesus, não era o Senhor. Oh, meu Deus querido, oh, yalalabachoriri camparabalabasoriri barabalabachoriri andalalabacho. Oh, aleluia, Senhor, nós te adoramos, Pai. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo.
Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença É a presença do Senhor. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Levante as suas mãos para o alto. Isso. Desfrute do Senhor. Oh, aleluia. Este lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós te amamos, Pai, e que hoje possa, meu Pai querido, ser um dia muito especial, Pai. Quando o seu mistério é desvendado, a síndrome do pânico, o medo, a depressão vai embora, Senhor. Meu Deus, quando o seu mistério é revelado, tudo muda, meu Pai. Tudo é transformado. Da mesma maneira, meu Pai, que houve um mistério naquela transformação da água em vinho, hoje, meu Pai, está havendo transformações muito especiais em o nome de Jesus.